Olá, sejam bem-vindos. Estamos essa noite para fazer mais uma live, mais uma das muito agradáveis conversas que a gente tem tido, mais intensas nesse período de quarentena. Eu espero que a gente esteja ajudando vocês. Nós de Nova Acrópole temos feito todo esse esforço para poder estar com vocês nessa quarentena, para dar a vocês bons motivos de reflexão, bons motivos para cultivar boas ideias. E não esqueçam, a quarentena é uma excelente oportunidade para desenvolver vida interior. Hoje eu estou aqui para conversar com mais uma conversa do que propriamente uma entrevista, uma profissional bastante jovem, mas muito responsável, que eu admiro muito o trabalho e que, além de ser uma profissional da área de tradução, é também uma filósofa de Nova Acrópole. E essa conjunção dessas duas atividades tem dado um resultado maravilhoso. Apresentar para vocês a Raquel Ilha. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Lúcia. Bom, eu vou pedir que ela mesma faça a sua apresentação. Raquel trabalha com tradução, como eu já falei, ela é intérprete e tradutora. Então ela vai fazer uma pequena apresentação para vocês conheçam a nossa jovem e talentosa convidada de hoje. Meu nome é Raquel Ilha, né? Como a Lúcia já apresentou. Eu sou tradutora e intérprete formada pela UNB e eu fiz também curso de transcrição, legendagem e interpretação. Eu fiz alguns cursos separados do curso da universidade, porque em Brasília não tem um curso específico de interpretação. Então, eu fiz cursos livres e também para poder aperfeiçoar a minha escrita, escrever mais rápido para a interpretação consecutiva, que é quando a pessoa fala, pausa, depois eu falo e ela pausa novamente e vai dessa forma consecutivamente. Eu preciso escrever rápido para poder saber passar as ideias. Então, eu tive que fazer um curso de taquigrafia para escrever mais rápido. Além do curso de taquigrafia, eu também fui professora de inglês durante muito tempo e fiz intercâmbio para os Estados Unidos, onde eu aperfeiçoei o meu inglês. Sim, hoje trabalha com tradução daqueles vídeos que muitos de vocês conhecem lá do nosso canal da Nova Acrópole no YouTube. E é bem interessante porque Raquel é uma filósofa de Nova Acrópole já há muitos anos e ela, com esse conhecimento de filosofia, é a pessoa perfeita para interpretar e traduzir os nossos vídeos para o inglês, sobretudo. Você hoje trabalha só com a tradução em inglês, não é isso? E como ela tem uma experiência muito grande, já participou de congressos internacionais, nacionais, tem uma experiência, apesar de jovem, tem uma experiência bastante vasta nisso, ela encontra uma dificuldade que, para mim, essa dificuldade deu uma reflexão maravilhosa, que é trabalhar com conceitos metafísicos e trazer esses conceitos de uma língua para outra e todas as dificuldades que nascem disso. Eu ressalto para vocês o fato da Raquel ser uma filósofa, porque isso facilita tremendamente. Um filósofo, ele não simplesmente fala duas línguas, ele vive em dois mundos. Tem que conhecer um pouco o mundo da língua onde ele se insere e da língua para a qual ele se destina, não apenas, digamos assim, o mundo da língua, mas o mundo cultural, a civilização e os termos e o conteúdo daquele elemento que ele está traduzindo. Então, eu acredito que o aporte da filosofia tem ajudado bastante, né, Raquel? Com certeza. As aulas de filosofia que a gente tem na Nova Acrópole ajudam com que a gente coloque os conhecimentos em prática e viva eles no nosso dia a dia, para poder realmente assimilar aquele conhecimento e não ficar apenas no intelectual, de uma forma vazia, que não faz muito sentido. E aí, vivendo inteiramente ele no nosso dia a dia, faz com que eu entenda como que aquela cultura receberia aquele conteúdo da melhor forma. Uma coisa que eu sempre faço, Raquel, e agora eu vou botar você para ser minha advogada de defesa. Toda palestra minha eu faço uso de etimologia. Você que é da área, uma profissional da área, o que você acha da importância da etimologia? Conhecer a raiz das palavras, saber de onde elas vieram. Eu acho que é uma atividade muito parecida com o que a gente busca na filosofia, que é buscar a verdade, ser amor à sabedoria, porque a etimologia é buscar exatamente a origem dessas palavras, que com certeza foram criadas em um contexto diferente do atual.
e tinha um significado que a gente se surpreende quando a gente olha a etimologia de uma palavra como a justiça, a gente fica, nossa, mas como que ela, diferentes linguistas, né, falam de diferentes raízes para a justiça, mas quando a senhora mesma menciona nas suas palestras quando Platão fala sobre a justiça em relação à família, depois à sociedade e ao Estado, eu comecei a ver, nossa, eu mesma não sabia dessa acepção, mesmo tendo estudado, né? Eu fiquei pensando, nossa, eu preciso estudar um pouco mais a fundo da etimologia, porque acaba que uma coisa vai levando a outra. Você fica querendo saber um pouquinho mais da etimologia, você começa uma jornada e não quer mais parar. E é interessante porque as palavras começam a ter sentido, né? Elas se tornam palavras com alma. Palavras vazias às vezes são usadas mais como um instrumento de agressão um para o outro, ou mesmo como um passatempo sem muito conteúdo. Existe um diálogo platônico, que eu não sei se você conhece, vale a pena, embora não seja reconhecido pelos linguistas como uma etimologia oficial, mas é o Crátilo. Ele fala sobre a etimologia segundo os critérios dele, como filósofo, para as principais virtudes e para o nome dos principais deuses gregos. Quem não conhece, eu recomendo demais, o Crátilo de Platão. Então, se vocês reclamarem que eu gosto muito de etimologia, eu vou dizer culpa do Platão, foi ele que me ensinou, ou culpa da Raquel, que também me dá toda a força. Certo? Por que você acha que é importante essa questão, não apenas de conhecer o conteúdo de qualquer palavra, mas você trabalha, gente, a Raquel traduz as minhas palestras, trabalha muito com as minhas palestras. Você não acha que esse conhecimento das palavras é ainda mais importante quando são palavras de tipo metafísico? Vou te contar uma coisa, eu fico Surpresa de ver o que o pessoal faz com termos como, por exemplo, karma. Karma virou destino. Ah, é o meu karma, eu tenho que me submeter. Fico pensando, gente, quanto mais sutil, quanto mais metafísica é a palavra, eu acho que esse problema ainda deve ser mais sério, né? Com certeza, porque vai além da matéria, né? É um conteúdo muito mais difícil de ser entendido e colocado em prática na hora de traduzir para colocar no inglês fica outro trabalho, porque eu tenho que buscar a etimologia também da língua anglo-saxã, que não tem outra origem ainda, e eu tenho que buscar dessa forma, além de buscar o conceito, ainda tenho que buscar a etimologia também do outro lado, no inglês, que às vezes não é o mesmo. Eu imagino, embora a gente tenha que considerar, eu já conversei com você sobre isso, o inglês realmente ela tem uma fama de língua utilitária. Mas pelo esforço que bons tradutores, seus colegas de trabalho, têm feito dentro da língua inglesa, hoje você sabe que é uma das línguas que tem as melhores traduções, por exemplo, de filosofia oriental. O conteúdo de obras budistas, obras hinduístas, você encontra sobretudo em inglês, quando encontra, é claro. Eu passo por muitas dificuldades, você sabe, procurando obras para todo canto. Quando encontro em inglês. Ou seja, principalmente da década de 70 para cá, a língua inglesa tem feito excelentes traduções e, com certeza, é a língua que mais tem trabalhado nesse sentido. Então, é interessante a gente perceber que, na verdade, o repertório da língua, os limites da língua, vai muito do esforço dos seus praticantes. Assim como nós podemos dizer que Cícero transformou o latim de uma língua rude numa língua altamente culta, rica. Tá? Então, cada usuário da língua pode estendê-la e aprofundá-la muito. Você acha que esses conceitos que a gente estava falando ainda há pouco, conceitos metafísicos, conceitos às vezes como o pessoal chama para aí esotéricos, de tradição indiana, tradição egípcia ou de, sei lá, religiões orientais, você acha que é necessário você ter alguma vivência, alguma compreensão mais profunda desses conceitos? Ou seja, O tradutor necessitaria também ter algum estudo do conteúdo em si da palavra, além de simplesmente saber traduzi-la e ter que ter vivido isso de alguma maneira, principalmente esses conceitos mais complexos? Sim, com certeza. A vivência desses conceitos é fundamental, porque sem a vivência daquele conceito, você não sabe o que aquilo ali quer dizer, e não tem como você traduzir para o outro idioma sem entender aquela ideia na prática, né? De ter
realmente vivenciado isso em algum grau, nem que seja em um pequeno aspecto da sua vida, precisa haver um pouquinho dessa luz daquela ideia metafísica, porque senão não passa a ideia, não tem como passar a ideia. Eu fico Imaginando, por exemplo, uma pessoa que observa na sua vida a lei do karma, como a gente falava ainda há pouco. Percebe que as suas ações geram reações, percebe as correções kármicas dentro da sua vida. Dificilmente cairia nesse consensual que existe hoje em dia, um consensual, digamos assim, bem mal traduzido, do karma como um destino inexorável. Esses conceitos indianos, conceitos budistas, e às vezes até confucionismo, taoísmo, shintoísmo, são tão profundos, né? Como você não mergulhar neles e conseguir uma boa tradução? Realmente deve ser um processo de transformação de vida, né? Sim. Eu fico imaginando os tradutores de filosofia, por exemplo, todos filósofos. Não, com certeza foi uma grande oportunidade que me foi dada essa função de fazer legenda para o Acrópole Play e para o YouTube da escola, porque acabou me deixando cada vez mais consciente daquilo que eu estava vivendo. Porque não tinha como traduzir o conteúdo e eu continuar a minha vida do jeito que estava. Me forçou a caminhar mais ainda. E por que Você acha que as palavras sofrem esse processo de esvaziamento? Vão se perdendo, vão se esvaziando ao longo dos tempos. E de repente chega um determinado momento que não significam quase nada. Acho que, como na etimologia, né, que é o estudo da verdade por trás de onde veio, de onde surgiu a palavra, a mesma acontece que a língua é viva. Então, ela não tem como, a língua é falada pelas pessoas. E as civilizações nascem, crescem e morrem. E as línguas morrem junto com elas, se elas, na hora de acontecer uma guerra, um confronto, um combate qualquer, acaba que se mistura aquele povo, se mistura com o outro povo, e aí a língua vai criando novas acepções, começa a ter um pouco de uso errôneo, um uso corriqueiro que acaba virando comum e que não é mais o conceito original. Isso acontece até com palavras utilizadas hoje em dia os estrangeirismos que eu até mencionei, de outdoor, por exemplo, que a gente utiliza como se fossem aqueles locais onde coloca as propagandas, mas que na verdade nos Estados Unidos aquilo ali é o billboard, não o outdoor. Outdoor é uma atividade que se faz fora de casa. E outras coisas mais, assim, feedback. O feedback a gente usa como se fosse contável. Um feedback, dois feedbacks lá fora. Feedback é mais geral. Eu vou dar feedback, assim, não é algo que você pode contar, enumerar. E existem diversas palavras que a gente importa hoje em dia e também acaba distorcendo, não apenas aqueles antigos povos, né? Todos os povos, ao longo do uso da língua, acabam o uso deles que faz com que se esvazie o conceito original, né? É interessante, eu considero, além dessa miscigenação de línguas, que é uma coisa um pouco inevitável, né? Esse sincretismo linguístico, se é que se pode usar essa expressão, e o que eu percebo também é que as pessoas já não procuram muito bem as ideias por trás das palavras, né? As palavras se tornam um entretenimento, não há muita busca de significados profundos, ou seja, a superficialidade, a civilização do espetáculo, como diria Vargas Llosa, que já não quer muito saber quais são as ideias por trás das palavras. Provavelmente deve ter uma boa influência também nesse esvaziamento. Às vezes, quando eu procuro determinadas etimologias, quando falo para os meus alunos, você sabe o que significa tal coisa? As pessoas se surpreendem. E eu sempre uso um exemplo, Raquel, que é o exemplo da palavra amor. Que é difícil que você encontre uma palavra mais vulgarizada do que essa. Hoje ela representa tudo e ao mesmo tempo não representa nada. Chega a ser um pouco vulgar falar eu te amo, né? Isso significa às vezes uma expressão boba, lugar comum, sem nenhum significado. É muito interessante, gente, se vocês forem perceber, e a Raquel sabe muito disso, a gente conversa muito a esse respeito, que uma civilização, a língua tem tudo a ver com o contexto civilizatório e cultural onde ela está. Então, uma civilização de tipo mais
simbólico, ou seja, que tinha o hábito de interpretar o simbolismo da vida, de interpretar a vida como cheia de conteúdos, esse tipo de civilização, a língua crescia junto com os homens. É interessante, né? Porque à medida que você vê uma palavra, você vê a partir do que eu sou hoje. Quando eu cresço, quando eu me aperfeiçoo, eu vou tendo uma interface com outras faces desse prisma. Uma palavra é como um prisma, né? Pois ela foi se reduzindo, uma linguagem silábica, uma linguagem atomizada em letras, em palavras. Chega um determinado momento que ela é simplesmente uma relação externa com o objeto, e não mais uma relação interna com a sua reflexão, com os conteúdos que vêm de dentro para fora. Só aquilo que você aprende através dos sentidos, né? Isso nós poderíamos chamar de uma linguagem meio utilitária, né? Eu sei que ninguém gosta muito dessa expressão, os especialistas da área, de que haja um empobrecimento da linguagem. Dizem que o repertório de uma língua é equivalente ao de outra, mas é que eu perceba que isso tem muita relação com a maneira como os seus usuários trabalham com ela. Sim. E a Superficialidade. no nosso momento histórico parece que se refletiu nas nossas línguas, que vão ficando cada vez mais enxutas, com um único significado, e às vezes até com nenhum significado. Bom, você poderia me dizer, existem línguas modernas que você acha que são mais aptas a transmitir uma mensagem original, sobretudo uma mensagem de cunho mais filosófico, mais profundo? Sim, especialmente as asiáticas, né? As línguas que têm ideogramas que passam uma ideia e não apenas palavras e meros fonemas que se juntam para formar uma pequena palavra, um pequeno significado, inclusive, né? Nesses ideogramas, um ideograma pode significar milhões de coisas, né? Eles juntam vários também para significar mais coisas. Isso é bem interessante. Eu acredito que essas línguas são as mais. Até o germânico mesmo, o alemão, ele consegue também juntar várias palavras para formar uma palavra enorme. Até ele consegue ser um pouco mais sofisticado do que algumas outras línguas que não conseguem ter esse recurso, né? Para poder eles utilizam desse recurso, já que eles não têm os ideogramas, eles juntam várias palavras para significar um grande, para formar uma palavra. Eu conheço essa peculiaridade. É interessante porque se nós formos considerar, pessoal, a gente não precisa ir lá na antiguidade. Até mais ou menos o século XVI, até meados do século XVII, tudo aquilo que era erudito, tudo aquilo que era nobre, era traduzido para o latim. Nós sabemos que no Renascimento isso é generalizado, e o Renascimento começa a quebrar isso e traduzir para línguas locais. Ou seja, o latim era a língua civilizada, era a língua, digamos, para as coisas cultas, para as coisas nobres, para as coisas sagradas. E num determinado momento, as anglo-saxônicas começam a se desenvolver mais nesse ramo de filosofia, de tradução de obras sagradas antigas, do que as neolatinas. Eu acho isso bem curioso, né? Bem curioso, como diria o Caetano Veloso, só é possível filosofar em alemão. É bem interessante. Bom, e você poderia me dizer de algumas palavras que você acha curiosas, que são difíceis de expressar nessas suas traduções? Sim. De português para o inglês é difícil de traduzir saudade, isso já é unânime, muitas pessoas já falaram sobre a saudade ser algo muito típico do português e não ter uma tradução específica para o inglês em nenhuma outra língua, porque é um sentimento muito complexo. Agora, também tem convivência. Convivência foi, inclusive, um desafio que eu tive para traduzir as plaquinhas da Nova Acrópole, quando me pediram para colocar espaço de convivência. Aí eu, gente, por que colocaram convivência? Porque convivência é uma coisa que é muito difícil. E existem palavras semelhantes, mas não passam essa ideia de vivo com vivo, né? Duas pessoas vivas, que é muito complexo e não essa complexidade da palavra convivência não é passada no inglês. Vira coexistence, que é coexistência, não tem
profundidade como esse vivo, né? Um vivo com outro vivo, que é muito mais bonito, muito mais rico, vida com vida. Então, essas são duas palavras que eu tenho dificuldade de traduzir. E outras palavras que também me passam a dificuldade são palavras que você mencionou, por exemplo, na sua palestra, da bondade. Que bondade é a pessoa boa, aí a pessoa boazinha, que é um termo pejorativo. E em inglês, bondade é kindness e já é conhecida como kindness pelo geral, pelo público geral. E eu tive que encontrar uma outra forma de traduzir isso, colocando como goodness para relacionar ao bem, que era good, e para relacionar com a pessoa bondosa, que era good person, e a pessoa boazinha era nice person. Então, se eu colocasse kindness e colocasse kind, não ia ter o mesmo efeito com o nice. Foi o recurso que eu utilizei na minha tradução. Mas são vários desafios que acontecem, especialmente quando não tem um termo que tem o mesmo significado no inglês, né? Curioso, viu como eu dificultei a vida dela, se separando os bondosos dos bonzinhos? Não posso fazer nada se o inglês não refletiu sobre isso, mas eles são bem diferentes. Eu estava brincando um dia desses, porque eu estava tentando imaginar o que seria a tradução de uma palavra de um Pali, foi a base do budismo, de um sânscrito, para uma língua moderna, porque essas palavras, como a gente já citou, tinham um monte de significados, era um prisma. Aí eu tentei reduzir para uma palavra portuguesa, que aliás eu não sei, nem sei se é só do português. Então, talvez você saiba me dizer que é sorumbático. Imagina como é que eu vou traduzir um negócio desse para outra língua, porque sorumbático não é uma coisa só. Um cidadão sorumbático, ele está triste, ele está abatido, ele está sombrio, ele está pessimista, ele pode estar depressivo, ele pode até estar doente. E tudo ao mesmo tempo. Né? Tudo ao mesmo tempo. Você percebe que quando você traduz uma palavra de uma língua, dessas línguas ideográficas, e você coloca uma lista de tudo que ela pode ser, você tem a impressão de que é isso, ou isso, ou isso, ou aquilo outro, quando na verdade não era ou, era e. A palavra continha todas essas acepções juntas dentro dela. Não era uma alternativa, não era uma disjuntiva. Tudo aquilo numa única palavra. E quem poderia deduzir? Eu acho isso muito interessante, essa ideia da linguística, de que a dedução é feita conforme o contexto, conforme a pessoa, conforme o tempo e conforme o espaço. Ou seja, o momento em que aquela palavra é percebida, ela tem uma acepção para aquele momento e para aquele ouvinte. E depois ela pode ir mutando. Uma língua antiga tinha essa possibilidade, né? Sim. Tinha muito mais possibilidades de acepções. Você podia me Dizer como é que tem sido a sua preparação para fazer esse trabalho. Imagina uma hora de palestra de filosofia, onde você encontra expressões que não são tão fáceis a cada 10 minutos, pelo menos, né? Sim. Como é que tem sido esse seu esforço? E aqueles que ouviram as nossas palestras em inglês já sabem a quem tem que agradecer. Bom, primeiro eu vejo qual que é o tema da palestra em si, o nome, e já faço um mini glossário de tudo que poderia vir a cair, porque é como se fosse uma prova de vestibular. Eu tenho que esperar qualquer coisa, nunca sei qual que vai ser a questão, pode vir com milhões de escolhas, que nem prova do CESP. Então, realmente a cada minuto a Lúcia bombardeia a gente com vários exemplos e citações de Bíblia, citações de livros e nomes indianos super difíceis e complexos de pronunciar e de escrever também, né? Que tem Y, tem H, e aí troca letra, e é D para cá e D para lá. Então, eu procuro fazer um glossário de vários aspectos que eu mencionei, né, daquele tema especificamente, de tudo que ele pode abordar, de filósofos que falavam sobre aquilo, para eu poder não cair na surpresa de saber, nossa,
que estranho, de repente Kant aqui. Não, eu já sabia que Kant ia ser mencionado. Então já dou uma olhada também nas traduções já consagradas naquela literatura, porque eu não quero inventar a roda de novo. Eu já procuro as citações específicas que já foram traduzidas várias vezes daquela forma e, e, e faço essa pesquisa prévia de cada tema. E na hora mesmo sempre tem alguma coisa que eu não estava esperando. Ou seja, com efeito você Um leu. bocado de filosofia. Sim. Veja que Tá coisa bom, mais um serviço que eu estou prestando aqui. Sim. Eu acho interessante, Raquel, porque a gente não tem muita noção hoje em dia, aí entrando mais em camadas mais profundas, mais metafísicas da linguagem, a respeito dos usos cerimoniais que já foram feitos acerca dela. Por exemplo, quando você estuda o Kybalion egípcio, existe lá o princípio da vibração. E eles definem o nível de evolução de um ser por onde vibra a sua consciência. E uma das coisas que a palavra é associada é exatamente em vibração. Platão utilizava muito isso na República, que ele dizia que a música, por exemplo, em determinados níveis de vibração, ela é uma convocação à consonância, ou seja, ela obriga você a entrar em sintonia com ela e isso te eleva à consciência. Se a gente entra na ciência dos antigos mantras, por exemplo, quando quem lê clássicos hindus vê isso, é muito impressionante, porque a pronúncia da palavra tem que ser exata, perfeita, com a correta entonação. Que eles diziam que quando você pronuncia o nome dos deuses, é como se você estivesse tocando neles. Ou seja, no nome está contido a substância dos seres. Então, a vibração da palavra, o contato que ela estabelece, dizem que acontece mesmo quando a gente não está consciente deles. Que a vibração da nossa palavra estabelece pontes, às vezes não sabemos nem com o quê. Portanto, os nossos vícios de linguagem, palavras às vezes muito negativas, pragas e coisas desse tipo, que às vezes se tornam vícios de linguagem, às vezes vão estabelecendo sintonias e não estamos nem conscientes de que tipo de sintonia é. Quando você fala, por exemplo, da Kabbalah hebraica, a Kabbalah costumava-se dizer que todo o Antigo Testamento estava incluído nas 3 primeiras palavras do Gênesis. Bereshit, bara, Elohim. Essas 3 primeiras palavras, que eram, no princípio, Deus criou céu e terra. Diz que aí a Cabala chegou ao ponto de estudar até as formas das letras. Até as formas das letras têm um significado. E em muito pouca superfície, às vezes, você condensa um significado muito grande. Perdão. Quando se dizia que no início era o verbo, em 1 João também, no início era o verbo, ou seja, o verbo é a ideia divina que antes estava oculta e agora está manifestada. Ou seja, o verbo tem uma potência criadora. No início era o verbo que vibrava e dava luz a todo o universo. Então tem tanta coisa profunda por trás disso, né? Eu acho fascinante estudar a língua. Eu admiro vocês que trabalham com isso, que se dedicam a isso, porque parece que uma entonação, uma vibração, diz que nos mantras, até o estado de espírito de quem os pronuncia fazia diferença. Existe um livro clássico sobre a Kabbalah, que o seu autor dizia que o universo é como se fossem intercalados, faixas de branco e de negro. Se você pronuncia uma palavra que se refere a algo branco, mas não pronuncia da maneira correta, com o estado de espírito correto, um pequeno erro você resvala para a esquerda ou para a direita. E a esquerda e a direita é o local da faixa negra. Ou seja, ainda que a palavra seja, digamos assim, a priori, uma palavra luminosa, positiva, de boa vibração, existem uma série de coisas que repercutem junto com aquilo que é pronunciado. Ou seja, o verbo, o logos, né, traz consigo todos os elementos sutis do homem. E também são como se fosse uma assinatura, uma marca registrada de em que nível vibra a sua consciência. Eu acho isso muito bonito, gente. Isso mereceria e merece, quem sabe um dia, um estudo mais aprofundado por parte da filosofia, da maneira como a gente faz em Nova Acrópole. Né? Aliás, Helena Blavatsky falava muito sobre isso, sobre essas 3 primeiras palavras do Gênesis. Bereshit, bara, Elohim. Vale muito a pena conhecer.
Bom, e o que você poderia dizer para a gente dos maiores desafios que você já enfrentou nessa sua prática constante de estar nas suas cabines por aí, pessoas de diferentes idades falando com sotaques de tudo quanto é tipo, ou seja, o que você conta aí para a gente dessa sua saga? Sim. Nossa, um dos maiores desafios que eu tenho é evento em que eles colocam a cabine lá atrás, os slides pequenininhos lá na frente, a gente tem que levar um binóculo para olhar o que que está tendo no slide, e o palestrante falando com o microfone, aí vai apontar para o slide, aí leva o microfone, aí a gente perdeu o áudio, aí, meu Deus do céu, por favor, volta o microfone. E pessoas que passam na frente da cabine, não lembram que a gente está lá dentro do aquáriozinho, ficam lá, esperam, acham, escoram ali por alguns minutos e a gente, então, desculpa. E aquele que gesticula com o microfone, Gesticula. bate o microfone no peito. Nossa, é horrível. Quando dá microfonia, aí enfim, muitas dificuldades que a gente tem na cabine. Até para poder também falar com o técnico de som, que às vezes também pode dificultar a nossa vida, que pode colocar uma frequência errada ali, a gente ouvir um chiado, um ruído, ficar baixinho, né? O som não dá para ouvir. E fazê-lo, com certeza, a interpretação simultânea também dos vídeos é mais difícil ainda também, porque você fala muito rápido, Lúcia. Injustiça. Vocês acham? Isso, fala a verdade. Vocês acham que ela tem razão? Ela, vejam só que injustiça, estava na cabine da minha palestra, promovida pela Nova Acrópole em conjunto com a Embaixada da Índia, o embaixador e a sua esposa na primeira fila, e ela estava traduzindo a minha palestra do Gandhi, tradução simultânea, e teve coragem de dizer que se perdia porque eu falava feito uma metralhadora. Isso me ofendeu muito. Ai, começou a falar várias citações e onde é que tá isso, gente? Ela não mandou para mim. Como é que ela faz um negócio desse comigo? Ou seja, tradutores, eu sou do tipo inferno dos tradutores, mas não foi má intenção. Tá? Prometo que vou ser mais explicadinha e mais lenta da próxima vez. Mas você me avisa que é você que está na cabine. Pode deixar. Uma lista de tudo que você tem que ler e estudar. Sim, previamente ao evento. É importante, é importante. É interessante, gente. Existem tantas coisas que a gente poderia falar sobre esse assunto. Uma live curta como essa não cabe muito, mas quando a gente concilia esse ofício maravilhoso de entender, de ter a curiosidade, no meu caso, uma mera curiosa mesmo, de entender o mistério das palavras, a gente chega a muitas conclusões interessantes. Eu me recordo de quando eu estudava Wittgenstein, você também deve ter estudado isso, né? Aquela história do besouro na caixa, que Wittgenstein dizia, basicamente, resumindo nas minhas palavras, que se você tem 100 pessoas e todas elas com uma caixa na mão, e todas elas te afirmam que tem um besouro dentro dessa caixa, na realidade você pode ter 100 coisas diferentes dentro dessas caixas. Porque um está mentindo, o outro chama de besouro a um clipe, outro coloca um inseto qualquer e acha que aquilo é besouro, enfim. Você pode ter 100 realidades diferentes. Tudo bem, isso é bem interessante. Mas aí depois ele vai falar dos jogos de linguagem, que ele diz que a única maneira de você ter alguma certeza é gerar um consenso dentro de um jogo de linguagem, ou seja, colocar o besouro aqui e a partir daí você dizer para todo mundo, isso é um besouro, para que todos falem a mesma coisa. Podem até falar, mas eu acredito que a sua concepção daquilo vai continuar totalmente diferenciada. Agora, o que eu acho curioso é a gente acrescentar, não estou aqui para negar, ainda mais discutir com alguém do porte de Wittgenstein, mas imaginar que a língua é sempre para o outro, é sempre para gerar esse jogo de linguagem social, eu acho que do ponto de vista da filosofia, e a filosofia tem algo a acrescentar isso, não é só isso, não é bem assim. A linguagem não nasce para o outro. Eu costumo dizer que, da mesma maneira que Wittgenstein criou esse exemplo do besouro na caixa, eu criei o exemplo do gato trancado dentro do armário. Vocês já tiveram um gato trancado dentro do armário, que ele fica esmurrando a porta e miando e gritando e arranhando até a porta se abrir e ele poder sair dali? Eu acho que a linguagem não existe só para expressar o que a gente vê fora, mas também aquilo que a gente carrega dentro, que está louco para que a gente ouça e abra as portas para que isso venha ao mundo.
Eu acho que a linguagem também nasceu por uma necessidade profunda de expressão da nossa identidade no mundo, de dar o nosso recado ao mundo. E isso seria um ofício sagrado. Isso seria chamado hieros logos, a palavra sagrada, aquela que comunica a tua essência ao mundo, aquela que faz aquele canal de que o taoísmo falava, que as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco, ou seja, as poluições, as alienações, inclusive a alienação de viver apenas voltado para fora, fez com que ele obstruísse esse canal através do qual a sua essência se comunica. Ou seja, a linguagem não é só para ver e compartilhar aquilo que os olhos trazem. Ela não é só sensação, ela é percepção. E essa percepção é reforçada, é tingida pela identidade particular de cada um. E mesmo sem a sensação, mesmo sem a percepção, há conteúdos em nós que clamam para serem manifestados, clamam para vir ao mundo. E isso é o sentido de uma outra palavra bem interessante, né, que é originalidade. Originalidade, no fundo, é voltar às origens, a tua verdadeira identidade, aquilo que você é. E a originalidade, do ponto de vista linguístico, é uma pessoa dotada de identidade, de autoconhecimento, de reflexões profundas e que, portanto, traz novamente a essência mais legítima do homem para ser impressa na vida. Tá? Ou seja, quem trabalha com mitologia, o próprio Campbell fala sobre isso, ele dizia que, de uma certa maneira, a mitologia é escrever no mundo a mensagem do plano das ideias, o plano das ideias platônico. É uma comunicação entre céu e terra. E é muito interessante porque todos esses mitólogos, como o próprio Mircea Eliade, também um grande filósofo do século passado, trazem essa ideia da linguagem como ponte, como um canal, ou seja, que ela pode sim emanar de um conteúdo interno, e não apenas ser destinada a comunicar com o outro, destinada ao outro. Inclusive porque dentro de nós, como dizia Platão, existe também o um e o outro. Dentro de nós existe a percepção e a consciência. Dentro de nós existe a mera sensação e existe o discernimento, a reflexão, a assimilação. Então, admiro homens como foi o próprio Mahatma Gandhi. Quando ele recebia ideias, vejam isso, está no seu diário, Minha Vida e Minha Busca pela Verdade. Quando ele dizia que ao receber uma ideia, ele a levava para casa, elaborava, comparava com os seus valores, comparava com a sua missão de vida, trabalhava e às vezes chegava em cima daquela ideia com uma conclusão oposta do senso comum. As pessoas esperavam que ele chegasse com uma adesão a um conceito. E ele chegava com uma fidelidade à ideia, mas com adesão a uma coisa completamente diferente. Essa capacidade de trazer as palavras para dentro, mastigá-las, para saber qual foi a essência que se manifestou ali. Ela nasceu porque um dia a essência de um homem se manifestou daquela forma. E se você se aprofunda, mergulha dentro das palavras, talvez recupere essa essência. E talvez saiba fazer com que essa essência comunique com a tua. Existe um paralelismo entre profundidade gera profundidade, e superficialidade, que gera superficialidade. Então, esse conhecimento profundo, esse amor às palavras, que é tão próprio dos linguistas, dos filólogos, dos tradutores, é também um sentimento muito presente nos filósofos, aqueles que amam a sabedoria, aqueles que se comprometem com ela, porque as palavras, no fundo, são a expressão da essência de algum ser, a expressão da essência de algum conhecimento profundo. As palavras são logos, são manifestação daquilo que estava oculto, dentro de um ser humano, dentro do divino, seja lá onde for. Uma palavra verdadeira e pura é uma essência que veio à tona. Bom, é isso que temos para conversar com vocês sobre hoje. Perdão, sobre o nosso tema de hoje. Perdoem, gente, eu estou com uma garganta com um problema eterno. Eu agradeço muito a tua presença, Raquel. Eu que agradeço, Estou orgulhosa de você. Hoje ser uma profissional tão... Raquel conheço há muitos anos e hoje uma profissional tão responsável, tão conceituada, com um trabalho de tão alto nível e aportando também o seu profissionalismo para o nosso trabalho em Nova Acrópole. Muito obrigada pela sua presença. Temos perguntas?
não há perguntas. É isso então. Eu espero que estejam conosco, temos muitas atividades, praticamente estamos todos os dias no ar. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada pela sua contribuição. E até mais. Boa noite. Até mais, boa noite.